Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Todos bem pela glória de Cristo? Amém? Amém. Glória a Deus, mais um dia, mais uma vez, que o Senhor preparou para cada um de nós. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Queria chamar o irmão Marcelo, por favor, para estar orando pelo início do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja sempre o teu nome, Senhor. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e faz no nosso meio, mas principalmente pelo Senhor ser o nosso Deus e ter nos dado o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, como único Salvador, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. Te agradecemos, Senhor, por ter acordado, por ter tido, Senhor, o alimento, por ter tido a oportunidade de sair para trabalhar. Te agradecemos pela previsão que o Senhor tem dado, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Mas queremos muito, Senhor, agradecer pelo Senhor ter nos resgatado, Senhor, das trevas para a sua maravilhosa luz, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, os nossos pecados e os nossos erros, Senhor. E nos ajude, Senhor, cada dia, Pai, a ser purificado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajude cada dia mais, Senhor, verdadeiramente, Senhor, praticar, Senhor, a Tua palavra na nossa vida, Pai, na vida dos nossos familiares, nos nossos locais de trabalho, Senhor. Senhor, estamos aqui para Te adorar, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos ajude, que os seus anjos acampem aqui ao redor desse local, Senhor. Não permita, Senhor, que nenhum espírito, Pai, venha tirar a nossa atenção, Pai. Não permita que nada venha atrapalhar a nossa adoração, porque verdadeiramente queremos Te adorar em espírito, Senhor, e em verdade, Pai. Toma esse culto em Suas mãos, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, Senhor, contemplar a Sua formosura e aprender no Seu tempo, Pai. Toma todo esse local, toma o grupo de louvor que vai louvar daqui a pouquinho, Senhor. Toma o pregador da noite também, Senhor. Te agradecemos muito, Senhor, por tudo, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que é o nosso Senhor e Salvador e vive e reina para todos sempre, Pai. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia em Salmos, de número 115. Glória a Deus. Salmo de número 115. Amém? Se você achou, já vai dando glória a Deus aí. Amém? Isso, aleluia, glória a Deus. Salmo de número 115 vai dizer assim. Antes, o subtítulo vai dizer a glória do Senhor e a vaidade dos ímpios. A exortação a confiar só em Deus. Esse pedaço. Exortação em confiar só em Deus. O Salmo vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O versículo de número 9 vai dizer: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. É maravilhoso quando nós lemos um salmo como esse, onde o Senhor ele vai nos encorajando a nós colocarmos a nossa confiança somente no Senhor, somente naquele que tem verdadeiramente poder para transformar, para mudar, para tornar nova todas as coisas, para operar, para ir aonde o homem não consegue ir, o Deus do impossível. A confiança minha e sua, ela deve estar em Cristo Jesus. A despeito da situação que acontecer, a gente sabe o que acontece, e muitas das vezes elas mexem com a gente.
Eu falo até por mim mesmo, essa semana, de segunda-feira para cá, por conta do meu filho, a gente muitas das vezes fica sem saber o que fazer. Entra até, fica meio desesperado e procura um, liga para um, liga para outro. Como Deus bateu em mim nesses dias. E olha que domingo, se você pegar o culto de Mariana domingo, eu pregava justamente sobre isso, sobre fé. Se você tiver depois, entra no canal lá e vê. Aí o Senhor, Ele dá logo na semana uma prova. Então fala aí. Então vê se é isso mesmo, Jorge. Deus é tremendo. E eu glorifico o nome do Senhor. Por isso nós vamos adorar esse Deus nessa noite. Com o louvor de número 28 das coletâneas. Te agradeço. Porque é motivo de eu e você nós glorificar e exaltar o nome desse Deus. Porque é Ele que tem cuidado, Ele faz tudo o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu, não é o pastor dessa igreja, não é o governo, não. É o Senhor, é Ele. É Ele que opera tanto querer como efetuar em cada um de nós. E por isso eu louvo esse louvor nessa hora, com todo o meu coração mesmo. Porque eu sei que a minha vida, a vida de cada um de nós, a minha casa, a minha família, a sua família, ela está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está na mão do Senhor. Aleluia. Louvor número 28. Aleluia, Deus. Louvemos por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Glória a Deus, aleluia. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te
salmista diz: não a nós, nenhuma honra a nós, mas sim ao nosso Deus, porque foi Ele, é Ele, foi por Ele. Aleluia. Louvor de número 37. Só então as
Louvado seja o nome do Senhor. É tudo, irmãos. O problema é que muitas das vezes a gente não entrega tudo. A gente vai e deixa por parte. Muitas das vezes a gente não confia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai Santo. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, na noite desse dia. Te somos gratos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua graça, Pai, que é favor merecido a cada um de nós, porque nós não merecemos, Senhor. Pai, nos ensina a cada dia, Pai, a ter fé em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aumenta, Senhor, em nós a nossa fé, Senhor, para que possamos verdadeiramente colocar tudo, Pai, perante ao Senhor, perante, Pai, o Seu altar, ó Deus, em nome de Jesus. Só então, como foi cantado na canção, há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar de notar. Fala o nosso coração nessa noite. Usa o Teu servo com poder e autoridade, Senhor. Que rio de águas vivas venham fluir para o Teu interior, Senhor. Seja de estudo, seja de uma palavra, Senhor. Mas fala, Senhor, ao nosso coração. Porque estamos aqui para ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Seja conosco, Pai. Somos gratos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Ricardo, glória a Deus. Saudando do Cordeiro do Pai, Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Quero deixar registrado aqui um abraço a todos os irmãos inscritos do canal. Eu estava falando essa semana com um irmão da Bahia, a qual não conheço, mas ele assim nos conhece. Então, e ele é grato pelo ministério, por aquilo que ele tem recebido da parte de Deus a partir desse lugar. Os irmãos também de Minas Gerais, a irmã Sônia, que também se encontra no Rio de Janeiro, veio conhecer as igrejas. Ela está agora em Cabo Frio, virá amanhã ou sábado para o Rio, e assim ela vai conhecer as igrejas. A irmã de Minas, o irmão Sérgio também de Minas Gerais, tem mais alguns irmãos do Rio Grande do Sul, os irmãos do Espírito Santo. Então que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos inscritos, irmãos dos Estados Unidos, amado, da Espanha. Então assim, louvado seja Deus que a palavra tem ecoado e pessoas têm ouvido e dado crédito à palavra de Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos inscritos, em nome de Jesus Cristo. Todos, amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Amém. Pode se assentar. É bom repetir os textos assim, que basicamente a gente quase que memoriza, não é isso? O texto. Esse texto aqui é um texto que ele veio no espírito de ficar gravado em minha alma há muitos anos atrás. E é importante isso. É importante memorizar, saber, aprender, viver, aplicar a palavra. Então hoje, nessa oportunidade, eu quero falar sobre o obreiro aprovado e a palavra. Na última oportunidade eu disse que esse texto aqui, ele tem uma duplicidade de interpretação acerca desse versículo, que o apóstolo menciona Timóteo, orienta Timóteo, discipula Timóteo. Ele diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Só aqui já dá uma pregação, amado. Só aqui. Em outras palavras, ele estava falando assim para Timóteo: Timóteo, não adianta uma performance diante da igreja. Não adianta, Timóteo, você apresentar-se na sociedade.
Não adianta, Timóteo, você ter um escopo externo. É necessário que você apresenta-se a Deus aprovado. Porque os seres humanos, Timóteo, não têm a capacidade de perscrutar o seu coração, entrar na sua mente, saber quem você é fora das luzes da ribalta, longe dos lugares de evidência. Por quê? Porque aqui, amado, possivelmente, a linha é muito tênue de nós performarmos um personagem. Estava conversando com o pastor Jorge, na última oportunidade, ele fez uma definição interessante acerca do caráter. E a definição é que o nosso caráter, ele é evidenciado quando não tem ninguém olhando para nós. Quando nós estamos distante de quem pode comprometer a nossa personalidade. Quando nós estamos, de repente, fora do nosso estado, fora da nossa cidade. Lá nós seremos quem somos. Aqui a grande probabilidade de nós performarmos um personagem. Eu estava ouvindo uma pesquisadora essa semana, e está acontecendo, irmãos, no Rio de Janeiro, um evento muito interessante. E quando eu for pregar sobre isso, eu vou usar esse exemplo, mas cabe. De que traficantes, milicianos, estão, amados irmãos, dizendo que são cristãos traficantes. Sou miliciano, mas sou crente. Vou ao culto. Sou bandido, mas sou pastor. Estou no culto com Bíblia, paletó, mas o meu fuzil está com o meu soldado ali do lado de fora. Estou tomando territórios, matando o inimigo e colocando Jesus é o dono do lugar, implementando as minhas leis, segundo o código, a palavra. Está acontecendo isso no nosso estado. E essa pesquisadora, ela disse, ela é crente, tem mestrado, doutorado, e ela está fazendo essa pesquisa, que não dá mais para evidenciar quem é crente e quem não é. Porque o que caracteriza um cristão? O que evidencia um crente? Uma mudança de vida. Uma metanoia radical. Ela cita as conversões da década de 90, 80, 90, início dos anos 2000, talvez até 2010, eram conversões marcantes. Eram conversões abruptas. Eram conversões quando aquela pessoa se convertia, o bairro, ou melhor, a família, o bairro, a cidade, aonde ele ia, todo mundo sabia que ele era cristão. Todo mundo sabia. Porque quando aquela pessoa tinha um encontro com Cristo, era colidido com a escânia da graça, aquela pessoa se transformava numa nova criatura. Mudava a mente, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de vestir. O seu caráter era transformado, mudado. Mas só que agora, essas pessoas estão dizendo que se converteram, que mudaram, que são cristãs, mas continuam no crime, continuam na maldade, continuam na mentira, continuam com a velha criatura e diz ser cristã. Então, qual é, de fato, a baliza para isso? Por isso que Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, Timóteo. Porque muitos estão apresentando diante de Deus reprovado. Com seu caráter reprovado. Como obreiro, como alguém que trabalha na obra. Foi tocado pela obra, que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem, não é de qualquer maneira, bem a palavra da verdade. Eu pensei aqui uma certa feita, alguns anos atrás, talvez 3 anos atrás, fazer fora do ambiente de culto, num dia extra, talvez num sábado, uma gincana bíblica, de conhecimento bíblico. E o vencedor ganharia um kit teológico, uma bíblia de estudo, uma enciclopédia, um dicionário grego, hebraico, para ver qual o nível de conhecimento bíblico dos irmãos. Pensei certa feita acerca disso. Falei até com o Mael. Nós compramos um kit teológico, fazemos esse evento no dia da Bíblia, se eu não me engano, é dia 14 de novembro. E nós fazemos isso, para ver o nível de conhecimento bíblico dos irmãos. Por exemplo, se eu perguntar, quantos capítulos tem a Bíblia? Você vai capítulo? Mas é capítulo, né? Quantos versículos tem a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem no Primeiro Testamento? Quanto? 39. Quantos livros compõem a Bíblia, o todo? 66. Quantos livros tem no Segundo Testamento? Se tem 39 no um, tem 27 no outro. Versículo 1189 capítulos, perdão. 1189 capítulos. Então, o obreiro ele tem que ser um exímio conhecedor das Escrituras. Versículos, segundo a revista atualizada, 31.104 versículos tem a Bíblia. Então, quando Paulo fala para Timóteo, você tem que manejar, dominar bem a palavra da verdade. Envolve isso dedicação. Mas não haverá dedicação sem primeiro ter transformação. É necessário uma transformação de vida. Por quê? Esse obreiro ele só vai manejar bem a palavra se primeiro essa palavra entrar nele. Se primeiro essa palavra for verdade na vida dele. A Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Me ajuda? De sorte a fé vem pelo ouvir a. Aonde está a referência? Grita alguém. Grita alguém, amado. Grita, obreiros aqui da casa, pastor da casa. E obreiro da casa aqui não é só obreiro Fernando, não, tá? Pelo menos o livro. Qual livro que é? Meu Deus. Qual, Fabi? Não, João não, Fabi. Hebreus também, gente. Eu vou cortar, pode deixar. Eu vou ajudar vocês. Eu vou cortar. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aonde? A referência. Nicole acertou? Gente, Deus seja louvado. Romanos 10, 17. Quando esse obreiro ele recebe a palavra da fé vem nele, e a fé só vem com a palavra. Não há outro mecanismo para se ter fé. A fé só vem pela palavra. E creu Abraão em Deus, e isso foi imputado por justiça. Por que Abraão creu? Porque veio a palavra de Deus a Abraão. Abraão! Ele, opa, eis-me aqui. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Creu Abraão em Deus, e isso foi imputado por justiça. Por que ele creu? Que a palavra veio. Então não há outro elemento que promova a fé no homem, senão a palavra.
Aí, voltando, e não voltando, porque eu estou falando de transformação de vida do obreiro, ela falava, e as conversões da década de 80, 90, 2000, eram marcadas por testemunhos tremendos. Eu sou da época da fita, amém, mano? Quem é da época da fita aqui? Do videocassete? Você já está com quase 40. Ou já tem 40. Da fita, do videocassete, aí virou-se o DVD, o disco de vinil. Quem é dessa época aí? Hein, Rogério? Eu sou dessa época. Toca a fita, toca cassete. Essa época aí. Aí depois veio o DVD. Aí, quando foi isso daí, foi aquela avalanche de testemunhos, de traficantes, bandidos, ex-espíritas, feiticeiros, aqueles homens se convertendo e falando que fizeram coisas absurdas, tremendas, e aqueles homens se transformavam em pregadores itinerantes, começavam a pregar, e na verdade não era pregação, era testemunho. Eles mostravam fotos, aquela coisa toda. E muitas daquelas pessoas era realmente verdade. Tinha os charlatões? Tinha. Mas muitos daqueles testemunhos era verdade. Porque a palavra também diz, e conhecereis a verdade vos... Aonde que está? Então ele diz, e conhecereis a verdade, a palavra, o verbo, e terá intimidade, conhecimento. Você vai manejar, nutrir relação com a verdade. E nutrindo relação com a verdade, essa verdade, ela vai te libertar. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então essas pessoas sofriam uma transformação de vida. Por quê? Porque a palavra vinha até elas, entrava nelas, promovia fé. 2 Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então ele fala de uma transformação que ocorre e ela vai tomando ali uma evolução, ela vai crescendo, ela vai se aperfeiçoando. A imagem do Senhor. Tem uma palavra tremenda, amada, em Atos 11, 26, que diz assim, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E sucedeu que em todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Olha o resultado do ensino. Olha o resultado da explanação da palavra. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Depois que aquelas pessoas se reuniram, ouviram, a fé entrou, transformou, mudou o caráter, e elas foram para a sociedade deu testemunho deles. E os discípulos, em Antioquia, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Porque ocorreu neles, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Acabou. Acabou. Por que ocorre muitas das vezes alguns passos atrás? Um retorno ao passado. A falta de contato com a palavra causa esse retrocesso. Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Davi mencionou, muito conhecido, Salmo 51,10: cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em outras palavras, ele está falando: Senhor, eu careço de transformação, eu preciso ser mudado, eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso ter o teu espírito, Senhor, novamente dominando o meu ser, as minhas faculdades, a minha fala, o meu olhar, o meu comportamento, a minha vestimenta, toda a minha existência. Deus, cria em mim, eu preciso disso, Senhor. É isso que ele está a dizer. Por que, amados irmãos? Quando a palavra vem, ou nós ouvimos e atendemos, ou ouvimos e não atendemos. Jesus fala de dois tipos de ouvintes em Mateus 7. Eu sei que você conhece, mas eu quero que você abra. Mateus 7, 24. Vai lá. Jesus fala de dois tipos de ouvinte. Jesus fala daquele que ouve e faz, e daquele que ouve e não faz. Jesus, certa feita, ele falou da mesma coisa, falando em parábolas sobre um filho, que ele diz para cumprir, fazer algo, ele fala: eu vou, mas não vai. Aí ele fala do outro filho, que diz que não vai, mas arrependendo-se, vai e faz. Olha o que Jesus ensinou aqui, preste atenção nisso aqui. Mateus 7, 24, vamos ler bem devagarzinho. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, um elemento, correram os rios, assopraram os ventos, 3 elementos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então preste atenção nisso aqui. Preste bem atenção. 2 tipos de ouvinte. Um ouve e cumpre. Um ouve também, mas não cumpre. E ele diz, ele ouve e edifica a sua casa. Um edifica na rocha, um na areia. E ele menciona, desceu chuva, correu rio, soprou vento. Ele está a dizer o seguinte: quando um obreiro, um cristão, ouve a palavra, se arrepende, muda, se transforma numa nova criatura, não tem a possibilidade de não descer a chuva sobre você. Não existe a possibilidade de alguém dizer-se cristão e não ter tempestades na vida. Vai descer a chuva em você. Vai correr o rio sobre você. O vento vai soprar para te derrubar. Agora a grande questão não é a chuva descer, não é o rio correr, nem o vento soprar. A questão é onde você construiu a sua casa. Porque o obreiro preguiçoso, ele construiu na areia. É melhor ficar no peró, né? Na praia. Construir aqui, no beirinho do mar, tranquilão. Veio a chuva, veio o rio, veio o vento. As adversidades, elas vão cumprir o seu papel. Elas virão. Elas acontecerão. A grande questão é onde o obreiro construiu a sua casa. Se na rocha ou se na areia. O da areia, a palavra fala, e foi grande a sua queda. Não foi uma queda simples. Foi grande a sua queda. Isso fala da grande importância, amados irmãos, de nós ouvirmos e aplicarmos a palavra na nossa vida. Irmãos, aquela passagem de Atos 13, se eu não me engano, dos 7 filhos do sacerdote Seva, aquilo ali me infunde muito temor, amado. Mas muito temor. Em que eles viram Paulo expulsando o demônio. Falou, Paulo expulsou o demônio, aquilo foi legal, hein?
Aquilo foi maneiro. Eu vi autoridade, eu vi poder. Aí eu quero, vamos procurar um demoniado? Vamos. A gente é filho de sacerdote mesmo? Vamos embora. Aí estão indo. Caçadores de demônio. Aí eles encontram um endemoniado. Ah, esse demônio vai sair. Eu te desconjuro no Deus que Paulo prega. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vós, quem sois? Casa na areia. Veio a chuva, correu o vento. O vento soprou e foi grande a queda. Amado, se a gente não cumprir o que Tiago fala, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, a gente corre esse risco. A gente corre esse perigo. E Tiago ele vai mais além, olha só o que Tiago diz. Versículo 22, eu citei o 22, 23. Presta atenção. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Varão esquecido. Ele veio a vários cultos, amado. Ele viu a manifestação de poder, ele viu um milagre, ele recebeu uma palavra de exortação tremenda, uma palavra de encorajamento tremenda. Ali aquela palavra teve o seu efeito, ele saiu daqui, ele orou, ele jejuou, ele meditou na palavra, a palavra ali estava reverberando dentro da sua alma, ele ouvia louvores, fazia sentido, ele estava reluzindo como a luz da aurora, crescendo na graça, no conhecimento. Veio o vento, veio a chuva, correu o rio, foi batendo, ele foi esquecendo da palavra. Ele esqueceu-se do seu semblante. Ele olha no espelho e ele não lembra que agora ele é uma nova criatura. Ele esqueceu. Porque ele parou de praticar, parou de orar, parou de meditar, parou, amados irmãos, de ser misericordioso. Parou. E quando nós paramos, a mudança não atua, não opera, não faz sentido, não faz diferença. E o mundo espiritual está percebendo isso. Da onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? Claro que eu vi. Claro que eu passei lá, perto dele. Mas não dava. O Senhor o cerca de perto. Mas por quê? Porque Jó era reto, temente a Deus e se desviava do... Então Jó não era só ouvinte. Jó era ouvinte e praticante. Acordava de madrugada, orava pelos seus filhos, sacrificava para ver se porventura os seus filhos tinham blasfemado ou pecado contra Deus. Aí Tiago é bem específico, ele diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Esse vai ser bem-sucedido. Esse terá êxito. Esse expulsará os demônios. Esse terá um testemunho que glorificará a Deus. Esse aqui. Há um texto de Jeremias 23, 29, que fala assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo? O que ele quer trazer aqui como alusão? É o fogo do ourives. Então, a minha palavra não é como o fogo do ourives, que ele pega aquela pedra bruta e ele lança um maçarico de fogo, e aquela pedra cheia de impurezas, detritos, sem forma, estranha, tem valor, mas ela é cheia de detritos, impurezas, não tem uma forma específica. É necessário purificar, tirar as impurezas, as pedras, os espinhos, tirar todo o embrulho e dar uma forma.
Não é assim? É. Então, a minha palavra é assim quando pega uma pedra bruta. O fogo da palavra tem que purificar você, trazer a forma de Cristo em você, moldar o caráter de Cristo em você. Então, quando a palavra faz isso, ele diz, e com um martelo que esmiuça a penha, quebra a rocha bruta e coloca o coração de carne de Cristo. É o poder da palavra de Deus, amado. É o poder. Então, para manejar bem a palavra de Deus, precisa primeiro passar pelo cunho da transformação. Passar pelo cunho da transformação. Ver se de fato a sua conversão é genuína, verdadeira, bíblica, não emocional. Porque, irmãos, se não está tendo evidência da conversão, esse número de mais de 50 milhões de cristãos no Brasil é uma farsa. Uma farsa. Por que cadê os Zaqueus da vida? Me diz. No Senado, fala, Marcelo. Pelo contrário, tem de crente entrando lá dizendo crente e envergonhando o nome do Senhor. Cadê? Cadê aqueles que roubavam e deixaram de roubar? Cadê? Efésios diz, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Antes, trabalhe com as mãos, com aquilo que é honesto, para que tenha que repartir com aqueles que estão em necessidade. Generosidade. Cadê? Cadê? Então nós vemos, amado, uma conversão comprometida, limitada, não verdadeira. Por quê? Foram conversões geradas na alma e não no espírito. Geradas na emoção e não na revelação da palavra. É aquela coisa que o cara chora e tal. Derrama tua Shekinah. Está derramando, Deus, sobre nós. Aí baixa a luz e tal. Aí o cara dá um negócio lá no teclado. Aí arrepia a espinha dele toda. Que gostoso isso aqui, o culto. Aí vai, aí pra cá pra frente, pega do chão, ele vai todo molinho. Aí aparece uma obreira do nada e abraça ele amolece toda. E tal. Aí se converte. Se converte. Quando ele sai daqui, a Anitta manda um zap pra ele. Aonde você tá? Ó, vou te ver, mas só hoje, tá? Não é uma conversão genuína. Não é. Porque a palavra fala assim, ó, seja o vosso falar sim, sim, não. O que passar disso? Aonde está? Hã? Também não, meu brother. Tiago menciona algo parecido. Mateus 5. Cinco 37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, se não for essa referência, depois a gente bota certo, mas acredito que seja. Mateus 5,37. Tá certo? Amém? Então, o obreiro aprovado, ele tem a vida transformada. E o que tem a vida transformada, ele entende que a palavra de Deus é o vetor criador geracional de todas as coisas. Então, quando ele tem essa consciência espiritual, ele entende que a palavra é a coisa mais importante da vida dele, irmão. Ele entende que a palavra é a coisa mais importante. Irmãos, olha só, escuta aqui uma coisa que eu vou dizer. Não é isso que a gente faz. Não é isso que a gente faz. Começa a palavra, alguém menciona a palavra. Irmãos, se a gente olhar para dentro do nosso coração, não tem muito temor, não tem muita reverência. A gente não entende a relevância do que é ter uma Bíblia na nossa mão. Ter alguém pregando com eficácia, transparência, pureza, graça de Deus, a palavra do Senhor para nós. Você acha que quando aqueles irmãos da igreja do Apocalipse era lido as cartas para eles lá? Você acha que eles estavam andando no culto, conversando na hora do culto? Quando João
Os anjos da igreja estavam lendo ali o que o Espírito falou. Irmão, reverência, temor, atenção. Mas não, amado, no culto hoje, conversa, bate-papo, zap mandando, tirando a atenção do irmão. Irmão, pelo amor de Deus, amado. A palavra é o vetor criador de todas as coisas, amado. Quando entrares na casa do Senhor, sejam poucas as vossas palavras, porque tu está na terra e Deus está nos céus. Por isso sejam poucas suas palavras. Quando entrar. Cadê os cristãos que quando entrava dentro da igreja, no horário do culto, se ajoelhava e começava a orar, irmão? Cadê? Cadê aqueles crentes que quando eles chegavam na igreja, e eles já chegavam se ajoelhando, clamando, orando, buscando, falando: Deus, muito obrigado, eu estou na tua casa, meu coração se alegra. Ah, Senhor, traga meus irmãos em paz, segurança. Deus, que a tua palavra tenha livre curso. Ó Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração. Espírito Santo, tenha liberdade de batizar nessa noite. Espírito Santo, quebra a cadeia, grilhão, salva, liberta. Ó Espírito de Deus, a casa é sua, a obra é sua, cumpre em nós o teu querer. Irmãos, com isso eu quero te encorajar a voltar a ser esse crente. Um crente que tenha temor de Deus, que ame a palavra de Deus, que dê devida importância, aleluia, a palavra de Deus. Precisamos voltar a ser isso. Será que você não percebeu? Os cultos de domingo não se abrem mais simplesmente lendo um salmo ou um texto. Estamos iniciando com 15, 10, 15, 20 minutos de oração, orando, clamando a Deus dos céus. Então, em nome de Jesus, ainda que você não ajoelhe, sente na cadeira, ore a Deus, clame pelo Espírito de Deus operar em nós. Devemos dar crédito. Quem deu crédito à nossa pregação, disse o profeta? Quem deu crédito? Aonde está? 53, versículo 1. Salmo 33, 9. Falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Por meio da palavra. Falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. João capítulo 1, versículo 1 em diante, ele diz: e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, aleluia, foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por meio da palavra de Deus, os mundos foram criados, aleluia. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quando diz que ele é antes de todas as coisas, significa: Deus não é um ser criado, Deus é um ser existente, e tudo que existe, existiu a partir dele, de Deus, o Criador do céu e da terra. Aleluia. E isso é terrível. Isso é terrível. E todas as coisas subsistem por ele. O autor aos Hebreus, ele vai falar sobre isso. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A lua não sai da sua órbita, porque Deus sustenta ela pela palavra do seu poder. Ele disse para ela: fica aí. O sol não se desloca da sua órbita, porque Deus falou para ela: fica aí. O mar não invade a terra, porque Deus falou para o mar: aqui é o seu limite, você não vai sair daí. E quando acontece tsunami, o que é, pastor? Deus treme a terra, oh glória. É Ele.
Deus treme a terra, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o momento da palavra é o momento mais importante, mais solene, de maior reverência, todo culto. Mas o momento da palavra é o mais importante, o mais solene. Um obreiro aprovado tem que entender isso. A importância da palavra, a relevância da palavra. Jesus mencionou, Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas os céus e a terra passarão. Mas ele fala, mas as minhas palavras... Tem noção do que é isso? Hein, homem? Já parou para imaginar? O céu e a terra, ele estava falando, vai passar. Aí no Apocalipse ele fala, o mar já não existe mais. E ele vai fazer um novo céu, uma nova... Por quê? Porque vai passar. Mas a palavra dele vai? Pedro menciona isso, 2 Pedro 3:5 em diante. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O céu e a terra que agora existe, ele está falando, eles só estão esperando o momento, porque já tem um decreto da parte de Deus, que junto com os homens ímpios, eles serão queimados pelo fogo da palavra de Deus, do juízo de Deus, do decreto de Deus. É a importância da palavra. Qual a importância da palavra? 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual parte da palavra? Toda. Toda. Pô, mas esse salmo aqui é tão gostoso, pastor. O Senhor é o meu pastor. Aí você abre o salmo. Nada me faltará. Aí o outro salmo fala assim, ó. Deus tem o seu arco armado. E se o homem não se converter, ele vai disparar suas armas mortais. Esse ninguém canta. Esse ninguém canta. O outro é lindo? É lindo. A farta canção com esse que eu quero ler. Hein? Lá, é tipo Deus ameaçando. Se o homem não se converter, ele vai disparar as suas armas mortais. A importância da palavra. Sem palavra não há salvação, gente. Já parou para pensar nisso? Sem palavra não há salvação. Por quê? Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque na queda do homem, Gênesis 3, o caminho foi bloqueado por causa de uma mentira. Uma mentira gerou a morte. Então não havia uma salvação. Foi necessário Cristo vir para abrir o caminho, lançar a verdade para destruir a mentira que foi feita e para remover a morte. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, agora eu dou acesso, eu sou a verdade, estou destruindo a mentira que foi operada lá no Éden, e agora, por meio de mim, eu sou a vida, e agora através de mim, você tem acesso ao Pai, ó glória, Cristo. Então sem palavra não há salvação. João 5,39 diz, examinai as escrituras, porque vós cuidado nela, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como a gente não pode se atentar, amado? Como que a gente não pode dar crédito a essa palavra? Mateus 22:29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Ambos os textos de João 5 e Mateus 22 falam de ressurreição. Então não há ressurreição sem primeiro crer na palavra, salvação. Aí ele fala,
errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Examinais a Escritura, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não tem salvação sem a palavra. O profeta falou assim, Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Não é que ele diz, tem a possibilidade de ver a alva, a luz, o dia, a salvação. Ele diz, nunca verão a alva. Tem alguma outra versão desse texto aí? Tem alguém com alguma outra versão que não seja Almeida aqui? Uma NVI, uma King James, uma tradução atualizada, nova? Quem está aí com alguma King James ou outra versão? Sua versão qual? Almeida. Almeida também? Todo mundo com Almeida aqui? Ninguém com a King Jamesinha? Hã? Leia, por favor. Isaías 8:20. Só para a gente ter uma nova releitura desse texto aqui. Isaías 8:20. Leia aí. Isaías 8:20. Isso. Aqui está escrito assim: respondereis, o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Olha isso. Ou seja, se a revelação, se a profecia, se a palavra pregada não estiverem de acordo com a palavra, nunca verão a luz. E Jesus disse o quê? Eu sou a... Então, sem palavra tem salvação? Não tem salvação. Sem a palavra, nós somos destruídos. Um obreiro sem a palavra, ele causa destruição. Ele causa destruição para a vida dele e para a vida de outras pessoas. Oséias disse, o meu povo é destruído por quê? Aonde está? Eu estou aqui hoje, não estou? Oséias 4. E o resto do endereço, mano? Se o endereço certo, a encomenda não chega não. Dá esse endereço pro entregador da Shopee, do Mercado Livre, se ele acha. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste, lembra de Tiago? Ouvinte esquecido. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ouvinte esquecido. O que eu preguei domingo passado? Hã? Gente! Qual foi o assunto que eu abordei domingo passado? Lembra uma coisa, pelo menos. Uma coisinha. Uma coisa. Você está vendo? Vocês estão vendo? Várias vezes aqui em pregação, aqui eu citei mensagem que fulano pregou, não sei aonde, não sei o quê. Porque está na minha alma. Está no meu espírito. Retenho a palavra da vida. Sem a palavra, somos destruídos. Provérbios 29, 18 diz, não havendo profecia, palavra, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que guarda a lei. O que guarda, o que retém, o que obedece. Diga-me. Teve uma parte que o senhor falou no domingo, que o diabo ele fica ao nosso redor, né? Ele impede de nós, assim, ler a palavra durante o dia também, com várias coisas. Vários aspectos. Sobre as portas. Uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas há muitos adversários. Eu fui citando várias portas que o Senhor abriu, como o adversário opera, como ele atua. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu lá, mas aí veio a ave.
de rapina, o diabo. E quis fazer o quê? Roubar a semente, a palavra. Fala, meu querido Vitor. Deuteronômio 28 fala das promessas daquele que guarda o mandamento da palavra. Aí ele diz, se obedeceres e guardar o meu mandamento. Ele fala assim para Timóteo. Agora de cabeça aqui não tem referência, mas ele fala assim para Timóteo, olha só. Se você for bom ministro de Cristo e pregar, será salvo tanto a ti e tanto aquele que te ouve. Salvo Timóteo e aqueles que ouvem aquilo que Timóteo prega. Depois a gente pode achar aqui, mas se alguém achar, pode dizer. Mas vamos dar continuidade. Mas se alguém achar aí, ou Edgar também é bom de Bíblia. Se achar, ele fala isso para Timóteo. Nutrindo os irmãos com a palavra da justiça, pregando isso, serás bom ministro de Cristo. Aqui, ó, outro texto aqui, ó, não está aqui no esboço também não, mas ele diz aqui, ó, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Persiste em ler, ensinar, exortar até que eu vá. Então, sem palavra, amado, somos destruídos. Provérbios 35 diz, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. A palavra. Então, o obreiro aprovado, ele entende a importância da palavra, a eficácia da palavra. E agora, para finalizar, eu quero terminar com o obreiro e o ministério da palavra. É o que vive, é o que aplica e agora o que explana, o que expõe, o que prega a palavra. Primeiro, um obreiro eficaz, um obreiro aprovado, invariavelmente virá a palavra de Deus a ele. Por quê? Porque ele vai persistir em ler, em meditar, ele vai exortar e ensinar. Vai vir a palavra de Deus a ele. Se alguém aqui já leu a Bíblia algumas vezes, vai perceber que nos profetas vai estar escrito sempre assim, no início do livro deles. Você vai ler Jeremias, Ezequiel, Jonas, Sofonias, Abacuque, você vai ler em todo Malaquias, e veio a palavra de Deus a Jonas, veio a palavra de Deus a Jeremias, veio a palavra de Deus a Ezequiel, veio a palavra de Deus a Isaías, veio a palavra de Deus, e veio. Por quê? Porque esses homens estavam sempre em contato com a palavra de Deus. Deus vinha e falava, ministrava o coração deles. Então, um obreiro aprovado é um obreiro que persevera no ministério da palavra. Persevera. Atos 6,4 fala assim, e nós perseveraremos na oração e ele diz, no ministério da palavra. Perseverar na oração e no ministério da palavra. Um obreiro aprovado é um obreiro que maneja bem e que persevera no ministério da palavra. A passagem é em Timóteo 4,16 mesmo. Leia pra gente, amado. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 2 Timóteo? 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Aqui, ó, vamos no 15, ó. Medita estas coisas, ocupa-te nela. Você se ocupa com a palavra? Como a gente se ocupa com o trabalho, com os afazeres de casa? Com qualquer outra coisa? Ocupa-te. Ocupar é dar atenção. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina aqui, palavra. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Olha que interessante. E os que vão ser salvos, eles vão ser salvos por quê? Porque eles vão fazer o que Timóteo faz. Perseverar, ouvir, ocupar. Olha os verbos. Então, amado, nós devemos, de fato, manejar bem a palavra da verdade. Salmo de número 1, ele diz, bem-aventurado varão. Qual? Aí o 2. Antes, esse será o varão bem-aventurado. O
que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Isso não fala, mano, tipo assim, li de manhã, li de noite, li de manhã, li de noite, li de manhã, li de noite. Não, ele está falando do varão que persiste em meditar nas Escrituras. Porque invariavelmente você não consegue ler um dia, não consegue ler no outro, mas no outro você consegue. Mas a sua vida não é uma rotina de tipo assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você, rapaz. E tem gente que nem pensa nisso. Continua. Segunda, terça, quarta, quinta. Hoje tem culto, né? Vou ir, pega a Bíblia. Mas desde segunda, o culto foi domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí na quinta, tem culto, chegou e tal, aquela coisa toda. E veio para a igreja. Mas ele não conseguiu abrir a Bíblia um momento sequer. Nem na hora do almoço, nem no celular. Aí ele veio, abriu no dia do culto aqui, na quinta-feira, sexta, sábado, domingo durante o dia, horário do culto. Também não fez nada disso. O que medita de dia e de noite. Perseverança, desejo, afinco, anelo. Josué 1:8. Fernando gosta muito desse texto, já pregou também uma palavra aqui. Eu também já preguei uma palavra nesse texto. Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. O que medita, o que não aparta. Olha o que Jeremias vai dizer, amor. Olha o que Jeremias vai dizer. Jeremias 15:16. Essas referências seria bom você dar com a caneta, para você anotar, fazer links, ligar um texto a outro, botar uma referenciazinha, anotar do lado da outra, assim. Aqui, ó, como aqui, ó, minha Bíblia, mano. Ó. Referência. Escrita, várias. Referência. Nomes. Referência. É importante isso. Jeremias 15:16. Olha aqui. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Olha isso. Achando eu as tuas palavras, logo as comi. Significa que ele teve desejo ao me. Parece que ele viu um prato de feijoada, mocotó, dobradinha, frango com quiabo. Ele falou, meu Deus, que prato tremendo. Me dá, eu quero, vou comer, vou encher a barriga. A palavra. A palavra. A palavra. O Antianeiro fez um frango diferenciado. Glória a Deus. Ah, pastor, só come frango? Não. Não. Eu gosto bastante. Nem pode, mas botou calabresa. Eu falei, calabresa no frango, agrião, uns temperos maneiros. Eu falei, gente. Dá para parar. Melhor esquecer. Olha o que ele diz. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Logo as devorei. Logo eu tive desejo de me animar, de me alimentar. Aí ele diz, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Desejo, amado. Você não pode, amada irmã, você não pode simplesmente abrir a sua Bíblia, que você tem que ficar inconformado com isso. Se esse é o seu caso, você tem que ficar inconformado com isso. O obreiro e o ministério da palavra. O obreiro e o desejo pela palavra. Pastor, eu acho que tudo depende da importância que a pessoa dá. Por exemplo, se for um concurso, um salário adequado, não vai estudar de noite. Ela vai comer o caderno, o livro. Ela não vai acordar de repente um pouquinho de madrugada? Ela sabe, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Eu conheço vários amigos assim, ó, que passaram para concurso. Aí eu pergunto para eles como é que foi a rotina. Cara, como é que foi para tu passar nesse concurso aí? Ele, irmão, eu tinha hora. Eu tinha meta. Eu estudava 2 horas na parte da manhã, estudava mais 1 hora na parte da tarde, estudava mais 2 horas à noite. Todo dia. Botava o telefone para despertar e ninguém, eu não admitia que ninguém me interrompesse. A gente quer ler Bíblia com as crianças correndo, aquela coisa toda, botando comida no fogo.
Calma aí, Jesus. Parar. Se dedicar. Ficar ali concentrado. O obreiro e o ministério da palavra. Atos 2. Atos 2. O Espírito Santo já veio. Eles foram cheios do Espírito Santo. E agora que a palavra entrou, que o Espírito entrou, que a fé veio, junto da fé vem ousadia, intrepidez e capacidade de expressar a palavra. Olha aqui a postura de Pedro. Atos 2,14 em diante. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. Levantou a voz aqui falar de maneira que os outros ouçam. É isso que ele quer dizer. Levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que foi dito aqui pelo profeta Joel é o que Deus disse para ele. Porque Joel só podia falar se Deus tivesse expressado para ele. E veio a palavra de Deus a Joel. E Joel disse. E Joel relatou. E Pedro aqui está pegando o que Joel relatou e está pregando, citando. 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ele está pregando. Ele levantou. Ele está em evidência. Ele alçou a voz. Agora ele está pegando o conteúdo profético. A lei e o testemunho. A lei e os profetas. Se eles não falarem conforme está escrito, nunca verão a alva. Ele está com a palavra. Ele está com a luz. Ele está pregando. Aí está falando de quem? De Cristo. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilha, prodígio, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem mesmo sabeis. Ele está persuadindo eles, amado, por meio da palavra. Aí olha a resposta dos ouvintes à palavra. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Esse longe aqui é quem? Eu e você. E a tantos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado, olha que detalhe, os que de bom grado receberam a palavra. Significa o quê? Significa o quê? Que tem gente que recebe a palavra de mau grado. A palavra está sendo pregada, bem pregada, cristocêntrica, teológica. O profeta está no espírito profético, na direção de Deus, mas o que ouve, ele ouve de mau grado. Ele não aceita. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina, ensino, na palavra dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós devemos, amado, dar a devida importância à palavra. E detalhe, para os obreiros pregadores: tem muitos conteúdos doutrinários, mas todos eles têm que apontar para Cristo. A mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Cristocêntrica. Nós devemos encontrar Cristo em Gênesis, Número, Deuteronômio, Levítico, Naum, 1 Crônica, 2 Crônica, em Esté, nos profetas, nas cartas, nos evangelhos. Cristo, Cristo. A pregação de Pedro era cristocêntrica. Eu estava fazendo, meu pastor, o seu
a sua lista, a sua playlist no canal. Não sei se você já viu, você viu? Entrou não? Entra lá, eu fiz a sua playlist. A maioria das pregações do pastor Jorge são os evangelhos. Cristo, 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 Cristo. Cristocêntrico. Pregação cristocêntrica. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, e pela sabedoria de Deus aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregação cristocêntrica. Lhes pregamos a Cristo e Ele crucificado. Então o obreiro tem que se atentar para esses detalhes. Cristo. Filipenses, capítulo 1, 14. E muitos dos irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Na verdade é que alguns pregam a Cristo, por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Para não fazer outra aplicação, o que Paulo quer dizer é: o que importa para mim é que Cristo seja anunciado. Eu não estou ligando com a intenção do coração deles. A intenção do coração deles, Deus vai tratar, mas Cristo está sendo anunciado. É tipo aquela passagem que os discípulos vão até Jesus, mas Jesus, eles estão expulsando demônio, estão pregando lá, mas ele não anda com a gente. Lembra essa passagem? Aí Jesus fala: deixa. Quem não é contra nós é? Deixa quieto. Não é da tua ossada. Mas ele não anda com a gente. Deixa. Quem não é contra nós é por nós. Deixa. Um obreiro aprovado, ele entende a eficácia da palavra. Isaías 55:10 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão que come. Veio a palavra. Olha, a chuva veio. Ele dá semente ao semeador e pão que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. A eficácia da palavra. Lembra do profeta? Que ele está no vale de ossos secos. E ele fala: pode esses ossos reviverem? Pode. Aí ele fala: Senhor, tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos. Aí ele diz: então profetizei como me deu ordem. Ele só profetizou debaixo da palavra do Senhor. E quando ele profetizou, a palavra foi e cumpriu o que lhe apraz. A eficácia da palavra. Hebreus 4:12 você conhece. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmão, se você quer um salmo que fala da palavra, pega o Salmo 119. Eu lembrei aqui agora, o pastor Jorge. Uma vez o pastor Elias falou assim: irmão, se você não recebeu palavra em nome de Deus, você vai pregar, você tem um compromisso. Pega o Salmo 119 e lê ele todo. Você vai demorar em média uns 20, 25 minutos, meia hora estourando. Se você ler bem devagarzinho, você vai ler só a palavra. Você vai ler a eficácia da palavra. Abra o Salmo 119, vamos ler alguns versículos aqui. Dá tempo que eu já estou terminando. Salmo 119.
Eu vou ler alguns versículos aqui intercalados. Salmo 119. Todos, amém? Amém. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Tem que andar na lei de quem? Senhor. Do Senhor. Não em outra lei, na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. É o que você falou, homem. Tem que ter o quê? Vontade, desejo. 3. E não praticam iniquidade. Por que eles vão praticar iniquidade, amado? Por quê? E o que é iniquidade? Saber que é errado e continuar fazendo. Continua fazendo. E agora, por que ele sabe que é errado e ele, de fato, ele não faz? Porque não foi transformado. Aqui, ó. Porque ele guarda. Ele sabe que é errado e ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele sabe que é iniquidade. E por que ele sabe que é iniquidade e ele não vai fazer aquilo que é errado? Porque ele guarda os testemunhos do Senhor e busca de todo o coração. Vamos ler o 3 de novo. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. 9. Como purificará o já o teu caminho? Observando conforme a tua? De todo o meu coração te busquei. Não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra. 18. Desvendo os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. 25. A minha alma estará pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua. Amado, isso aqui é tipo um quadro depressivo que ele está. A minha alma está pegada ao pó, na lona, moído, jogado, num quarto escuro. Aí ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. 28. A minha alma consome-se de tristeza. Isso aqui não é um quadro depressivo, sim ou não? É um quadro. A minha alma, 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Oi? O 20. Leia. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Olha que tremendo. Lê de novo. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Um anseio, olha isso, um anseio, um desejo, um anelo. 63. Companheiro sou de todos que temem e de todos que guardam os teus preceitos. Preceito aqui você pode colocar a palavra, a lei, o mandamento, o estatuto. 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. 96. A toda perfeição vê limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, semelhante a Jeremias, mais doces do que o mel à minha boca. 105, muito conhecido. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. 133, eu termino aqui. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. 80. Leia. Seja reto meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Olha aí, ó. Quando você lê o Salmo 119, você vê a importância, a eficácia. Davi fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Então, quando a palavra está, o pecado não vai entrar. É tipo assim, amado, por que a palavra fala assim, mais ou menos, ó? E não vos embriagueis com vinho, a qual é dissolução, mas enchei-vos do... Aonde está? Aonde está?
Eita, qual a outra referência? Dá o endereço certo, mano. Senão o Mercado Livre não chega, mano. 5,18. E não vos embriagueis com vinho, a qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando o pecado bate a porta, aí a fé vai falar assim, ó, já está cheio, não tem vaga. Aí fecha. Aí a mentira bate. A verdade bate a mão na maçaneta e abre assim e vê a mentira. Mentira, não tem espaço para você. Está cheio. Aí o ódio bate. Deixa eu entrar. Aí o amor abre. Ódio, não tem espaço para você. Já está cheio. É um crente cheio do Espírito Santo. A mentira, o ódio, a dúvida, ela vai bater. Aí a palavra abre, olha e fala, já está cheio, não tem espaço. Não tem espaço. Isso é um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. E eu termino aqui, amado. Um obreiro aprovado, ele tem que ter os seus materiais de estudo. Ele tem que ter o seu material de trabalho. Até porque, por exemplo, tem como um médico ser médico sem estudar medicina? Tem como um soldador, Fernando, ser um soldador sem antes aprender? Não tem como. Tem como motorista ser motorista sem fazer autoescola? Não. E cada vez mais que ele vai exercendo isso, ele vai tendo mais experiência, né? Perspicácia, ele entende o trânsito, ele entende como que funciona o trânsito, ele dá uma forçada aqui, porque se ele não forçar, o outro passa na frente dele, ele não vai ter o tempo adequado, ele vai pegando experiência, capacidades, valências, sentidos apurados. Alguém que opera uma retro tem que fazer um curso, não é da noite para o dia. Agora as pessoas dizem que são crentes, mas não querem aprender Bíblia. Não tem como, é impossível. Então um pregador, um obreiro, ele tem que ter o seu material de estudo. E aqui eu estou falando especificamente para aqueles que pregam. Estou falando para toda a membresia, mas para aqueles que pregam. Então, um pregador, minimamente, ele tem que ter Bíblias em várias versões, no mínimo 3 versões, no mínimo 3 versões. No amor. Se ele tiver 5 ou 6, aí está lindo. Se ele tiver 3 versões, já está de bom tamanho. Ele deve ter Bíblias de estudo. Bíblias de estudo teológica. Ele tem que ter. No amor, ele tem que ter uma enciclopédia bíblica. Ele tem que investir no seu ministério. Ele tem que ter um dicionário bíblico, um dicionário grego, um dicionário hebraico. Ele tem que ter minimamente um dicionário de língua portuguesa também. Por quê? Ele tem que saber o que a língua portuguesa diz sobre justificação, imputação. Porque ele vai ler aquilo e vai falar, o que quer dizer isso aqui? Aí ele não sabe, tem que recorrer. Compungir o coração. O que é isso aqui? Beneplácito. Oi? Beneplácito da tua vontade, na dispensação. O que é isso aqui? Então ele tem que ter um dicionário. Aí os mais atualizados, tem Google, pastor. Oh, beleza. Mas vai no dicionáriozinho antiguinho mesmo, da Folha. Tem que ter um dicionário. E por último, livros teológicos, bíblico. Não é pecado ter livro bíblico teológico. Desde que você seja um exímio leitor da Escritura. Que quando você é um exímio leitor da Escritura, quando vem a heresia, quando vem a mentira, você consegue identificar. É como o profeta mandou o seu pupilo pegar elementos para fazer a sopa. E ele não conhecia bem os elementos, ele trouxe elementos que era veneno. Os outros profetas, quando provaram, falaram, morte na panela! Eu preguei uma mensagem sobre isso. Ou seja, aquele que foi buscar não conhecia, trouxe veneno. Os que conheciam, quando provaram, falou, opa, tem morte aqui. É tipo você é crente, você vai num culto, está lá o pregador. Fala. Quando ele solta uma, você, opa, não está de acordo não. Quem fazia isso? Os bereanos. E quem estava pregando? Olha isso. Então o obreiro aprovado ele tem que ter os seus materiais. Bíblia de várias versões,
Bíblia de estudo, enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, dicionário grego, hebraico, dicionário de português e livros bíblicos com temas, assunto, doutrinas. Paulo disse assim para Timóteo, 2 Timóteo 4,13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava a morrer. Você não está a morrer. Paulo estava para morrer, mas ele diz: traga a capa, está frio aqui. Traga os livros que deixei também na casa de Carpo, mas principalmente os pergaminhos. Eu quero me alimentar nesses últimos momentos aqui da palavra do Senhor, porque lá eu não vou precisar, porque eu vou estar com a palavra direto. Salmo 119, 97. Ó, como amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Que esse seja o teu desejo, amado. Que essa seja a sua realidade. Amar a lei do Senhor todo dia, até o fim da sua vida, ou até ele voltar. Amém, irmão? Fique de pé junto comigo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Em nome de Jesus. Edgar, por favor. Fazer a oração, Pai. Amém. Oremos ao Senhor. Deus Santo, justo, fiel e verdadeiro, Senhor. Te agradecemos nesse momento pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, ó Pai, que penetrou no nosso coração essa noite, Pai, que nos alimentou, que nos instruiu, que nos exortou, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ricardo, Pai, qual tem se esforçado e instruído a Tua igreja, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Senhor, te continue capacitando a cada dia mais, Senhor, no nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, que essa palavra possa cair em terreno fértil, Senhor. Que possamos botar em prática, Deus, tudo aquilo que temos aprendido, Senhor. Que possamos verdadeiramente, Senhor, não simplesmente ouvir no ouvido e sair no outro, Pai, mas praticar na quinta, praticar na sexta, no sábado, no domingo e todos os dias da semana, Senhor. Como diz a Tua palavra, Senhor, falarás dela andando, deitando, dormindo, falarás dos Teus filhos, falarás sempre da palavra. Então, Senhor, que essa palavra esteja sempre no nosso coração, Pai. E acima de tudo te pedimos, Senhor, a revelação da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra vai dizer, Senhor, que o Senhor, Pai, nos revelaria através do Teu Espírito a Tua palavra, Senhor, por nós nos convertêssemos de todo o nosso coração. Então conceda-nos, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor nos faça entender as Tuas palavras, Senhor, para que não venhamos ter simplesmente letra morta, Pai, mas venhamos ter, Senhor, verdadeiramente, Pai, a palavra que vivifica, Senhor, no nome de Jesus. Capacita cada coração que essa noite, eu te peço também, guarda cada irmão, Senhor, nos guarda, Pai, voltando para o nosso lar, Deus, vai guardando, vai livrando de todo mal. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, enviar os Seus anjos na frente, Pai, desfazendo toda a obra de Satanás, desfazendo tudo aquilo que o inimigo preparou, Senhor, para arrancar essa palavra do nosso coração, Pai, que venha ser repreendido e anulado pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, te agradeço por este culto, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso momento, Pai, que ofertamos a Ti, Senhor. Que tudo venha ser para a honra e para a glória do Seu nome. Eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe, se você não desse, diz amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi ele cooperando, que pode pedir a todos a paz do Senhor. Uma noite maravilhosa, amado, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.